Shalom a todos, estudo semanal, sábado 9 de junho de 2018, tem como título Shelach Leha, envia para ti. Leituras bíblicas, Números 13, 1 até 15, 41, Josué 2, de 1 a 24 e Hebreus 3, de 7 a 19. Números 13, de 1 a 3. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. O destino de um povo depende de sua decisão e esta precisa estar de acordo com a vontade do eterno Deus. Este estudo semanal nos traz ensino muito rico e também muito triste na história de Israel. O livre-arbítrio é o poder de decisão que o homem tem e precisa ser usado de tal maneira como se não tivesse. Envia para ti. E não ordenou o Senhor a Moisés. O povo não conhecia a terra da promessa. Deus estava conduzindo milhares de pessoas com carinho e amor paternal. Da mesma maneira que um pai conduz seu filho em meio a perigos, preservando com todo zelo e cuidado. Mas havia uma indagação nos corações dos israelitas. Seria realmente boa a terra da promessa? Ou seria uma extensão deste deserto terrível? Não podemos nos esquecer da experiência da saudade do Egito, que tinha pouco antes tomado conta do coração do povo, no estudo da semana passada. Este envia para ti foi porque o povo pediu e não Deus, pois ele, Deus, sabia o que era melhor para seus filhos. A palavra de Deus era uma permissão, uma autorização e não uma ordem. Nossa relação com o Senhor deve ser de fé absoluta, sabedores que somos que seus planos são os melhores para as nossas vidas. A palavra de Deus nos diz no Salmo 37:5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Os israelitas já tinham vivenciado várias experiências com relação à santidade do Senhor. Viram os sinais, os livramentos, as provisões e também o zelo do Pai no tocante à disciplina na congregação. A promessa de Deus é colocar seu povo na terra prometida, lugar onde brota leite e mel, a terra da esperança, do livramento, da alegria, da paz e da segurança. Mas tudo indica que havia nos corações de muitos ali uma interrogação: seria Deus capaz? Esta terra de fato existia? Ou outra questão qualquer, mas que no final a conclusão seria dúvida, incredulidade, onde motivou o desejo de espiar a terra. O eterno Deus aceita a sugestão. Não ordena esta tarefa porque ele conhece todas as coisas. Conhecia muito bem a terra que tinha prometido a seu povo. Conduzia com amor e cuidado a multidão. Disciplinava, como bom pai, os filhos rebeldes e recalcitrantes. E agora, a vontade do povo será, ironicamente, uma das maiores provas que irá passar. Antes de prosseguirmos com a análise do texto, creio que até aqui já nos identificamos com situações pelas quais já passamos e podemos ver onde vencemos ou fracassamos. Quando se questiona a palavra de Deus, quando desejamos conferir a possibilidade da promessa, saímos do caminhar por fé e entramos num desfiladeiro da morte chamado dúvida e incredulidade. São preparados os príncipes de cada tribo. O texto chama de Rosh, que significa cabeça. São 12 representando cada tribo de Israel. Moisés estabelece a tarefa, um mapeamento estratégico que leva 40 dias para a conclusão. Interessante notar o número 40. Número muito significativo na Bíblia. Moisés no monte para receber a Torá, Elias a caminho para receber o comissionamento de Deus, os dias em que Yeshua foi tentado no deserto e outros mais. Tempo suficiente para que, longe da pressão da multidão, estes líderes pudessem, em concordância, trazer uma palavra segura às suas famílias. Haja vista a confirmação da natureza da promessa de Deus,
quando contemplaram a terra e colheram parte de seus frutos. A desgraça acontece na volta dos 12, no fatídico relatório, quando eles colocam em dúvida as promessas do eterno Deus. A palavra foi: dela emana leite e mel, e este é o seu fruto. Porém, em outras palavras, não é bem assim. A coisa não vai ser fácil, ou melhor disseram, é impossível. A palavra diz em Provérbios 18, 21 sobre a língua. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A liderança diante de seus discípulos precisa saber o que vai falar e quais serão as consequências. Suas palavras trarão vida, cura, saúde, prosperidade ou poderão levar o povo à destruição. Para piorar a situação, além da palavra de dúvida, eles agiram perversamente. Em Números 13:32 está relatado o seguinte: e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. A palavra correta é difamar a terra, ou seja, saíram pelo arraial, influenciando as suas famílias. Já havia em seus corações uma predisposição a isso. 10 espias contaminados. 2 príncipes, Caleb, que representa Judá, e Josué representa Efraim, tentaram mudar o quadro, mas não houve mais remédio para a situação. Graças a Deus, ele sempre tem um remanescente fiel na terra para executar a sua vontade. A terra prometida pelo eterno Deus deixa de ser, no relatório daqueles 10 homens, uma bênção para ser infamada. Quantas vezes nós também não chamamos a bênção de maldição? Quando reclamamos, estamos como que dizendo: Deus, você me enganou. Os 10 espias foram sagazes, prepararam um relatório bem elaborado para o mal, para provocar o pavor no povo. Disseram Amaleque, etc. Depois que falaram o nome Amaleque, nem precisaria dizer o resto, pois o estrago já estava feito. O povo foi levado a duvidar de Deus. Esta hora seria a oportunidade de confirmar a aliança. O povo deveria declarar sua fé no Deus eterno, mas a dúvida, a incredulidade, trouxe ao povo consequências terríveis. Na leitura sugerida, Josué capítulo 2, de 1 a 24, vemos parte da conquista da terra. Ali foi a conquista da terra prometida, dentro do texto. Conquista e não um achado, sempre pensando assim. Sempre temos que pensar que tudo o que o Pai tem para nós, temos que receber pela fé e conquistar. Josué e Caleb representam a nova geração de conquistadores. A lembrança do fracasso ficou para trás. Diante deles só há um caminho, uma alternativa: avançar e vencer. Os espias vão examinar Jericó, que é a porta de entrada para a Terra Santa. Uma prostituta será um instrumento de Deus, Raabe, e no certo sentido se torna a personalidade principal para o nosso estudo. É uma estrangeira, vive uma vida promíscua e é onde ela vive que os espias vão chegar. Raabe toma uma decisão de fé, conhece a fama do Todo-Poderoso Deus e crê que ele vai cumprir seus propósitos para com o seu povo. Que magnífico! Ela não fazia parte do povo de Israel, mas tem fé, segurança absoluta, intercede por sua casa, coloca a sua vida e a dos seus em perigo para proteger os espias e aceita a aliança, marcada pela fita escarlate, que representa a marca do sangue, e é salva, ela e a sua casa. Entra para a história, o passado é apagado e seu nome é colocado junto aos heróis da fé, conforme encontramos em Hebreus 11:31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. O sinal fala da marca do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. O povo judeu foi separado por Deus para ser uma bênção a todas as nações. Aqueles que creram formaram o povo de Deus, um só povo, não dividido em Israel e igreja,
mas somente o Israel de Deus, ou seja, a igreja, a comunidade dos salvos. Que diferença o relatório desses dois espias. A segurança que Deus entregaria os inimigos nas suas mãos. Hoje também somos convocados pelo Pai a fazermos as guerras do Senhor e conquistar cidades, tomar posse da terra. Enfrentamos os gigantes, que são todos aqueles, toda a hierarquia celestial maligna. Mas o Senhor dos exércitos, Yahvé Shabaoth, é o nosso general e ele mesmo vai adiante de nós e luta por nós. Em Hebreus 3, de 7 a 19, nós encontramos esse relato bíblico. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Por causa da incredulidade não puderam entrar na terra da promessa. As Escrituras Sagradas não somente nos ensinam, com todos os mandamentos, preceitos, modo de conduta em todas as esferas de nossa vida, como também com fatos históricos que lamentavelmente se repetem e às vezes não aprendemos com os erros dos nossos pais no passado. No caso da Bíblia Sagrada, temos o próprio modelo da congregação do deserto, registrado em 1 Coríntios 10, de 1 a 10. Temos a palavra de Deus para ser vivida de uma maneira completamente diferente deles, porque temos aquele que nos ajuda na revelação, a saber, o Espírito Santo de Deus. Temos Jesus Cristo, que é a palavra viva. Aleluia. João 20, 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele nos enviou para Ele mesmo, para a promessa, para a conquista da terra, para descansarmos na terra prometida. Glória ao nome do Senhor. Shabbat Shalom.